foi sacoleira, foi frentista, foi vendedora, empreendedora de sucesso atualmente. E hoje nós vamos bater um grande papo com a atual pré-candidata à Prefeitura de Araruama. Boa tarde ou dia? Como é que vai ser isso? Olá, pessoal! Verônica Januário aqui, mais conhecida na minha cidade como Verônica do Café Capri, né? E também tem o Verônica do Tambaqui, não é? Tambaqui, é Tambaqui, mas aí o pessoal fala Tamba, porque acho que o pessoal fica muito com preguiça de falar Tambaqui. E aí o pessoal fica, por que Tamba? Porque Tamba, gente, é o resumo, é o apelido do tambaqui, que é o peixe que a gente tem em maior quantidade lá. Ô, Verônica, eu fiquei muito encantada com a sua história. Você é uma mulher que começou a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade, não foi isso? 12. 12 anos de idade. E você primeiro começou a trabalhar, na verdade, seu pai, ele trabalhava num posto de gasolina, né? E aí vendia óleo, e aí com a comissão do óleo ele conseguiu pagar sua escola particular, depois você foi para a escola pública. Eu também estudei escola pública, temos isso em comum. Aliás, algumas coisas temos em comum. E você depois começou a vender lingerie. Adolescente, não foi isso? Isso. Achei isso muito legal. Você pegava as sobras do lingerie do seu pai. Porque meu pai era lavador de carro e ele também trocava óleo, né? Porque antigamente subia o carro, né? Naqueles macaquinhos e ele trocava o óleo lá. E com a comissão dos óleos, ele pagava a escola de bairro, né? Que eu fiz a minha... Ih, gente, vamos lá, tô gaguejando. Vamos lá de novo. Eu fiz a minha alfabetização em escolinha de bairro, com a comissão que meu pai vendia os óleos no posto de gasolina, porque ele era lavador e também fazia troca de óleo. E depois eu fui morar com meu pai em Nova Friburgo. Ele desistiu de ser lavador de carro e foi trabalhar como cortador de lingerie. E aí ele cortava e vendia no atacado para as próprias lojas em Nova Friburgo. Há anos atrás, Nova Friburgo era um grande polo. Ainda é, mas não é tão aquecido como era no passado. Uhum. E ali eu pegava, né, algumas peças dos modelos que ele vendia em atacado e fazia um sacolão e saía sozinha de Nova Friburgo para vários bairros do Rio de Janeiro para poder vender. Mas você ia com a cara e com a coragem sem conhecer ninguém, batia de porta em porta, você tinha amigos em alguns lugares, como é que você fazia Tinha parente, gente, olha só. A minha mãe falava pra mim que eu comecei a falar com 8 meses de idade. Eu também nasci com 8 meses. Eu acho que tudo foi muito precoce na minha vida, né? Mas sempre foi assim, de falar bastante, de ir pra frente. Mas demais, tinha que me cortar, né? Porque eu era presidente do Grêmio na escola, eu gostava de ser líder de torcida, eu chamava o pessoal. Geralmente eu era assim, andava com meninas sempre mais velhas que eu, mas eu que comandava a brincadeira. Eu tenho uma filha, né? Eu tenho 2 filhas, mas uma, assim, é bem parecida comigo. Você tem uma filha de 13 anos? Eu tenho uma de 13 que vai fazer 14 e tenho uma de 10. Ah, legal. São 2 meninas. 2 meninas. Meu mundo é cor-de-rosa. E me conta como é que foi essa transição de uma iniciante a vender lingerie de porta em porta, e aí passou a frentista, depois a camelô. Não, primeiro foi camelô. Ah, primeiro foi essa camelô. Primeiro fui camelô, na Rio Branco. Antes de frentista, frentista. depois da lingerie foi pro camelô. Camelô. E aí, mas como é que surgiu essa ideia de... Porque o seu pai nunca tinha sido camelô. Não, ninguém, nunca. Como é que saiu isso? Assim, vou montar uma barraquinha e ver ser camelô. Não, na verdade, eu era do grupo jovem na igreja, tomava conta de alguns jovens. Quando eu saí de Nova Friburgo, meu pai e minha mãe se separaram e eu voltei. Eu morava com meu pai em Friburgo e eu voltei para Niterói para morar com a minha avó e com a minha tia. E nessa transição, eu sempre fui muito atuante na igreja. Esse olhar que a gente tem, assim, de cuidar das pessoas, enfim, isso tudo também vem muito da igreja. E ali, os próprios jovens, que a gente era muito unido, né? Falou assim, Verônica, vamos trabalhar de camelô, é super legal. A gente vai trabalhar na Rio Branco, além da gente ficar junto mais vezes, sabe como é que é adolescente, né? Tudo é uma festa. E ali você vai ter dinheiro todo dia. Porque você pensa bem, uma menina sacoleira de 12 anos, as pessoas compravam por pena. E era uma dificuldade para receber. Porque as pessoas que eu vendia também eram pessoas humildes. Gente, vamos ser sinceros, nem eu até hoje tenho saco e tempo para comprar lingerie todo mês. Mas as pessoas que
são humildes, né? São pessoas que não têm um poder aquisitivo, isso não é uma prioridade mesmo. Porque nem quem tem prioridade, quem tem condições, não compra toda hora, né? Não compra toda hora. Mas aí você abre uma sacola e fala, poxa, aqui, ó, bonita, vou ajudar ela, né? Vou coitada, né? E calcinha, sutiã, a gente sempre tá precisando, vou comprar. Mas quando a menina chegar pra receber... Olha, tinha gente que se escondia. Sua mãe tá em casa? Minha mãe mandou dizer que não tá. Gente, olha, eu com 12 anos. Eu falo que a vida não me deu muitas alternativas a não ser amadurecer e amadurecer. Muito rápido. E, assim, eu encontrava muitas dificuldades, porque era trabalhoso demais, cansativo pra caramba, mas não era muito rentável, porque tinha essas coisas, entendeu? E hoje eu entendo, as pessoas tinham outras prioridades, luz, água, a própria comida e outras pessoas, né, pra pagar, a não ser menina de 12 anos. O dinheiro que você recebia, porque você tinha um pai presente, a sua mãe também, né, enfim, como é que foi? Eu perdi a minha mãe com 13 anos. Entendi. Eu tinha meu pai. Assim, meu pai, eu acredito que ele era presente. Mas trabalhava muito. Mas trabalhava e tinha muitas namoradas, sabe? Entendi. Então, acabava que eu sempre fui mais desprendida por causa disso. Era a Verônica pela Verônica mesmo. E aí, foi por isso até, por essa ausência de família, que eu me apeguei muito à igreja. E ali eu construí a minha família. Que foi os jovens que eu cuidei. Então, assim, os princípios que eu tenho hoje, as coisas boas que eu aprendi na vida, inclusive a gostar de conviver com pessoas, a fazer o bem, às vezes, sinceramente, me anular para poder cuidar de alguém, porque eu tinha meus problemas, mesmo como adolescente, né? E adolescente tem os maiores problemas do mundo, né? Bom, digamos assim. Ainda mais uma adolescente que perdeu a mãe, né? Num período que é difícil, que a adolescente... É sempre difícil, né? Você perder a mãe e o pai, mas criança, adolescente, é complicado. Você ainda você não tem uma maturidade para você ter... E assim, eu ali, meio que eu me anulava para cuidar dos jovens. E eu até falo muito isso aqui, que eu nem era casada e já cuidava de casais. Porque eu tinha que dar conselho para as pessoas. Chegavam gente assim, chorando, e eu falava, eu queria ajudar as pessoas, que as pessoas saíssem dali motivadas. Então, esse meu jeito assim, extrovertido, alegre, é de mim mesmo, entendeu? Porque eu acredito, nunca reclamei na minha vida de nada. Porque eu olhava pro lado... E isso a igreja me trouxe muito. Sempre tem alguém pior que você. Então, eu sempre, de alguma forma, me sentia privilegiada. Mesmo passando por muitas dificuldades. É uma forma de enxergar a vida que é um diferencial, né? Daquela pessoa que já se acha... E tem gente que tem tudo, né? Tudo, bens materiais, não tem problema financeiro, e se acha prejudicada o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu não, eu sempre me sentia na vantagem, porque sempre tem alguém pior. E ali, eu fui pra lá, pra Rio Branco, porque os meus amigos me chamaram e falaram assim, Verônica, vai ser muito legal, você vai ter dinheiro todo dia e tal. Quando eu cheguei na Rio Branco, eu falei assim, gente, que mundo de gente é esse passando? E era uma doideira, hora de almoço e final de trânsito, E você estudava que horas essa época? À noite, estava à noite. Tava no ensino médio já? Ensino médio. E aí eu... Não, mas eu comecei bem antes. Devia estar, sei lá, na 7ª série. Não lembro, que hoje é o 8º ano. Acho que era mais ou menos. E eu fiquei alguns anos ali. Aí eu fiquei me sentindo assim, um peixe fora d'água. O que eu vou fazer aqui? Gente, aquele monte de gente. Eu falo assim, meu Deus. Minha filha... Eu coloquei aquele monte de rádio. Primeiro eles me ensinaram. Falaram, olha, é assim que monta tripé. É assim que coloca a banca. Se o rapa chegar, você tem que fazer assim. Eu treinei. Mas era assim, rapidinho. O rapa, você fugiu do rapa? Olha o rapa. Nossa, quantas vezes. E hoje eu olho, assim, eu tinha muito medo do rapa. Nossa, eu tinha muito medo. Mas eu nunca perdi mercadoria pro rapa. Eu acho que o rapa tinha medo, tinha pena de mim, coitado. Eu, assim, botava cacetete aqui nas minhas costas, mas nunca tomaram mercadoria. Eu acho que, assim, dos homens, eles tinham mais
tomavam. Pegava mais pesado, né? Comigo não, porque tadinha de mim, gente, tava lá já carregando as Mas você tinha a sua própria... Minha própria banca, sua meu própria tripé, banca, minhas coisas, eu vendia radinho. E qual foi, assim, por exemplo, a primeira vez que você comprou a sua mercadoria? Você utilizou o dinheiro já de outras coisas que você vendia, da lingerie? Isso. Você pegou o dinheiro que você vendia lingerie, guardou e comprou as primeiras mercadorias pro camelô. E vou te falar, nunca contei isso, assim, essa minha... Engraçado, nunca ninguém perguntou esse detalhe da minha transição. O detalhe da minha transição foi, assim, bem engraçado, porque faltava algum dinheiro, assim, faltava uma parte do dinheiro. E eu lembro que, na época, eu vendi paçoca durante, acho que umas 2 ou 3 semanas, em Caraí, que era perto da igreja que eu frequentava. E aí eu já ia nos pontos de ônibus. Eu lembro que a gente, assim, eu recebi até algumas piadas, assim, o pessoal falando assim, uma menina nova dessa trabalhando, vou botar minha mulher pra trabalhar também. Mentira. E eu vendia tudo, eu vendia. Aí eu pegava, ia lá, comprava outra caixa de paçoca, vendia e conseguia. Porque meu foco não era ficar na paçoca. Então eu ia, assim, nos pontos de táxi. Você tava utilizando a paçoca pra você conseguir o dinheiro pra montar sua barraquinha de camelô. Isso aí. Aí eu fui com os meus amigos, montamos. Já empreendedora de sucesso, não é à toa que hoje temos aí... Pois é, mas assim, já tava sofrendo pra caramba lá na lingerie, já sabia como é que era a situação toda, então, assim, não era boba de tudo, né? Então, muito nova, mas com bastante pé na estrada. E aí, eu fui. Mas quando eu cheguei lá, houve um universo tão macro. E eu falei assim, como é que eu vou fazer aqui pra me destacar? Porque o pessoal aqui é fera. É porque tem 20 barraquinhas vendendo a mesma coisa, né? Então, a pessoa tem que passar diferente, né? E eu comecei e falei assim, cara, eu vou gritar. Eu vou gritar. Porque se eu não gritar, eu não vou vender. As pessoas passavam, as mulheres passavam conversando uma com as outras, aleatoriamente, conversando, nem olhava pro radinho. Eu falei assim, gente, mas a minha mercadoria não vai vender, não. E eu muito timidamente no começo, eu falei assim, quer saber? Radinho é 10, radinho é 10. Nos tinha no trem, nos tinha na barca, nos tinha no ônibus, nos tinha no metrô. E os camelô começaram a olhar pra mim. Falou assim, surtou. Louca. Olha a louca da Rio Branco. E eu comecei... Aí eu falei assim... Mas de onde você tirou isso? No chia, não sei onde, não sei onde. Por quê? As pessoas reclamavam? Reclamavam que chiava. Aí o que acontece? Meus amigos que vendia o radinho, todo dia tinha gente trocando, falando assim, chia muito, acho que o fio tá quebrado, não sei o quê. Aí o que eu começava a fazer? Eu enrolava os fios bem direitinho pra pessoa ver que não era o fio quebrado, botava ali aqueles fechinhos do que já vinha nele, mas muitas das vezes vinha massacrado. Eu botava direitinho, botava a banca bem colorida, porque homem não liga muito pra essas coisas, né? E eu botava a minha bem colorida. E aí começava a gritar. Quando eu vi que eu vendi no primeiro dia, minha filha, eu me animei. Mas eu fazia uma festa naquela Rio Branco. Eu gritava, tinha dia que eu saía rouca de tanto gritar. Mas eu vendia, era radinho. E o pessoal já não queria ficar perto de mim mais. Por quê? Você vendia, eles não vendiam. Eu falava assim, vou ficar perto dela, que essa música que ela criou aí do radinho, pronto. que no chia. Que no chia, tá me prejudicando. E aí eu comecei. Aí durante a parte da manhã eu trabalhava num ponto, depois em outro. Aí depois eu comecei a trabalhar em Niterói. Algumas vezes eu ficava, eu vou pro Rio hoje não, vou botar em Niterói hoje à noite. Botava, mas no Rio sempre foi melhor as vendas. Mas eu queria algo fixo. E assim, era legal tá ali, sabe? Você fazia seu horário? Você pegava o horário que tinha mais movimento? Como é que você fazia? Não, eu sempre fui muito aplicada. Eu sou chata com essas coisas, sabia? Quando eu boto a mão pra fazer uma coisa, eu sou meio Caxias, assim, sou bem. E aí, eu chegava todos os dias no mesmo horário. Eu já pegava com os mesmos motoristas, o pessoal, todo mundo me conhecia. E aí, eu cumpria meu horário. Eu sempre fui assim. E aí, depois disso, eu comecei e falei assim, cara, tá ficando cansativo? Por quê? Eu não tinha um espaço pra guardar. Depois eu até consegui. Porque tava tudo cheio. Tem uns espaços no Rio de Janeiro, não sei como tá hoje. Mas tinha uns depósitos para que você não precisasse levar o tripé todo dia pra casa. Mas no começo eu não tinha. Eu tinha nem conhecimento pra isso. Então, todo dia, meu filho, eu levava o tripé, o tabuleiro, a mercadoria. Era muito pesado.
E aí, com o tempo, eu falei assim, eu acho que eu vou começar a colocar currículo. E comecei a colocar. E era muito difícil, naquela época era muito difícil, assim, primeiro emprego, assim. Assim, nunca comentei, mas já chegou vezes de eu colocar currículo em lojas, assim, de lanchonete, de tortas e tal. Olha, eu vou contar pela primeira vez aqui pra você isso, hein? Lisonjeada, vai, conta. Nunca contei. São coisas, preconceito que as mulheres passam. E a gerente falava assim, não, mas você não tem que trabalhar aqui, você é muito bonita pra isso. Cara, eu saí muito chorando dali. Porque, assim, eu falei assim, gente, queria me sentir feia, então eu queria... Porque eu não achava que eu ia atrapalhar aquilo, eu achava que eu ia ajudar. E hoje, muito pelo contrário, eu fui buscar também emprego em casa de família. Quando a mulher olhava assim pra mim, não, tipo, não vou botar, né? Uma garota nova, bonita dentro da minha casa e tal, né? Mas assim, por exemplo, você tem praticamente o mesmo... Eu trabalhei, por exemplo, meu primeiro emprego foi uma assistência técnica de celular. Depois eu trabalhei como telemarketing, quase 1 ano e pouco, aí depois fui promovida e tal. Você não tentou essas áreas, assim, telefonista? Não conseguiu também? Não conseguia. Não conseguia. Eu botava muito currículo. Ficava pedindo a Deus uma oportunidade. E nada, assim. Aí tinha amigas que me indicavam. Por exemplo, na igreja, fulano de tal tá precisando de alguém pra trabalhar na casa. Eu ia lá, fazia a entrevista com a pessoa. Não dá, não é pra você esse serviço. Aí foi nessa uma vez que eu cheguei até numa franquia, que a gerente falou assim, isso que não é pra você. Você é tão bonita, vai procurar uma coisa melhor. E eu saí dali tão frustrada. Eu falei, cara, eu queria trabalhar. Tanto que hoje, no meu comércio, eu super valorizo as mulheres, sabe? Você tem que ser bonita mesmo, você tem que se arrumar mesmo. Então, assim, nunca tive ciúmes. Eu sou casada, 18 anos. Mas, assim, todo mundo que trabalha comigo lá na minha cidade, o povo, a população vai saber disso. Que sempre... Eu quis mulheres bonitas mesmo trabalhando. Até porque, gente, é legal, sabe? Dar oportunidade para as meninas e as meninas de primeiro emprego. Que eu tive essa dificuldade no mercado, né? O primeiro emprego é realmente muito difícil. Esse do meu, da assistência técnica, foi indicação de uma amiga, na época. É difícil. E aí eu comecei a trabalhar de frentista. E aí, de frentista, foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. E era, assim, desafiador. Porque frentista, gente... Não, e tinha um preconceito, assim, hoje em dia... Mas hoje em dia, você vê, assim... A mulher, ela já... O dono do posto, ele já não obriga mais a mulher. Antigamente, tinha que usar roupa tal. Aí os homens ficavam... várias, né, gracinhas. Teve vários escândalos com relação a isso. Mas eu posso te contar, também, em primeira mão, o que eu tive que fazer devido a eu ser líder do grupo jovem. Pra vocês verem, assim, o preconceito que... As mulheres sofrem, né? E eu sofri na época e vim me superando. Eu escolhi um uniforme masculino para trabalhar. Porque eu era líder de grupo jovem. E o posto que eu trabalhava ficava muito próximo à igreja. E eu não podia dar o mau exemplo. Então, eu pedi assim, eu posso trabalhar com uniforme masculino? Que era um macacão grande. E ele permitiu? Permitiu, porque eu expliquei que eu tinha essa coisa, né, de estar cuidando de jovens, e eu tinha meio que dar o exemplo, né? Meio não, eu tinha que dar o exemplo, eu não queria sofrer também esse certo abuso, porque quando você tá assim, hoje menos, mas antigamente, como você falou, era muito preconceito com mulher frentista. Então, eu me tapava, se eu pudesse, eu botava uma burca pra ninguém me ver. Então, eu botava boné, botava tudo pra falar assim, cara, ninguém vai dar em cima de mim, ninguém vai... Porque eu não queria aquilo pra mim, eu queria trabalhar realmente. E ali fazia de tudo, né? Tinha meu gritinho lá na Rio Branco. E dentro do posto de gasolina não foi diferente. Eu lavava vidro, calibrava pneu, porque eu sabia que eu queria caixinha, além do meu salário. E aí, no final, quando não acontecia nada disso, eu falei assim, cara, não é possível que esse cara não vai me dar uma caixinha, eu vou oferecer um café pra ele. E aí, eu começava a oferecer café, calibrar pneu, lavar vidro, verificar óleo, água. E aí, com isso, eu pensando em ganhar caixinha e agradar o cliente, eu fui fidelizando os clientes, a ponto
que eu fui convidada para ir para gerência do posto. Eu, uma mulher nova, tendo que gerenciar vários homens que naquela época eram muito machistas. Imagina. Uau! E aí? Foi desafiador, gente, assim. Porque como é que você vai comandar? Eles primeiro tinha o desrespeito, assim. Primeiro que eu saí do meio deles, né? E quem tem que ser gerente, hoje em dia não tanto, né? Mas também, a gente sabe que rola. Mas naquela época, muito mais. Menina, ser gerente? Que isso? Chegou agora? Vai mandar na gente? Tudo. Uma mulher? Como assim? Quem é ela, né? Não, as pessoas ainda pensam isso até hoje, né? As pessoas pensam. Infelizmente, assim, a herança cultural que nós temos de uma sociedade machista, em que as mulheres não podiam votar, em que as mulheres não podiam trabalhar, não podiam expor sua opinião, a gente ainda vive isso porque é uma herança. Isso vai ser desconstruído ao longo do tempo. Hoje já evoluímos muito, mas temos muito a evoluir. Muito, muito. E aí eu tive que ir quebrando as barreiras. Era aquilo, minha filha. Era engolir o choro mesmo, muitas das vezes, né? Olhar pra você sorrindo por fora e chorando por dentro. Foi assim que eu fui crescendo. Mas alguma vez você teve que falar firme com os funcionários e falar, olha, é assim, assim, assado, vai ter que me respeitar? Ou nunca precisou chegar nesse... Chegou a um ponto que eu tive que dispensar um. Eu nunca parti pra agressão, não. Mas, assim, eu falei, esse aqui vai servir pra exemplo. Não sei o quê, bati a boca. Eu falei assim, olha, faz o seguinte, você pode voltar pra casa, tá? Depois você volta aqui no escritório pra você ver suas contas. E aí voltava, porque eu sabia me impor. Não tinha como, eu tive que me impor a vida inteira. Então, assim, a vida é a melhor faculdade que você tem. Então, quando você vem passando pelas dificuldades da vida, é como se fosse uma selva. É um instinto de sobrevivência. E foi assim que eu aprendi. E essa minha questão de liderar, eu já vinha do grupo jovem. Já vinha da minha vida na escola como presidente do Grêmio, então... E você precisou resgatar essa força com a perda da sua mãe também, né? De repente, um pouco da ausência porque seu pai trabalhava, era homem, é diferente, né? E você sem a mãe, então você teve que tirar essa força aí de algum lugar para continuar a vida e, graças a Deus, foi na igreja, no trabalho, que você conseguiu construir tudo que você tem até hoje, né? Uma família, empreendimentos, enfim. Eu com 13 anos, eu lavava, passava, cozinhava, estudava e trabalhava. Assim, assumi totalmente a liderança da casa com 13 anos. Você é a irmã mais velha? Não, eu sou mais nova. Mas a minha irmã... a minha irmã é 11 anos mais velha que eu. Mas, na verdade, esse ato de cuidar sempre teve assim comigo. Você vê que os natais sempre foram na minha casa. Mesmo quando eu morava na casa dela, a gente morou junto há um tempo, mesmo depois dela casada, antes de eu casar. Mas, assim, era eu que preparava os natais. Teve uma ceia que eu salguei tudo. A minha pressão tava baixa, eu salguei tudo. Tinha gente convidado. A única coisa que não tava salgada eram os doces. E, assim, era eu que sempre preparava, que sempre recebia. Minha irmã sempre teve essa mania, né? E tem até hoje, de chegar só na hora do amém. E aí, essa coisa de cuidar, de receber, sempre esteve comigo. Depois disso, veio a questão de ser sócia do posto. Eu tive uma transição de sociedade. Depois eu cheguei a Araruama novamente com o posto, porque nessa sociedade o posto estava falido. Já em Araruama, quando eu cheguei como sócia também... Então, mas me explica como é que foi isso. Você tava... Esse posto que você era funcionária, gerente, passou de funcionária para gerente. Aí de gerente você virou sócia. Sócia. Seu trabalho, o posto estava indo... Não, aí sócia eu já fui... Ali eu fui gerente. Sócia eu fui num posto falido em Maricá. Porque aí já não estava mais em Niterói. Essa minha trajetória foi em Niterói. Aí surgiu a oportunidade de eu ser sócia, sair da gerência e ser sócia de um posto em Maricá, falido, sem combustível no tanque. Não tinha nada. Nada. E aí, você aceitou? Como é que você viu que você poderia fazer dar certo? Então, gente, é porque eu olhava assim. Eu sempre fui muito empreendedora. Então, eu falava assim, bom... Eu vou ser sócia, mas era uma sócia que ele garantiu para mim
a vaga de gerência. Você vai ser sócia, mas você vai ser gerente também, porque, poxa, não dava lucro. Eu vou pegar um elefante branco. Não, ele teve que minimamente me dar uma vantagem. Então, a verdade é que ele não acreditava no ponto, tava falido e não tinha ninguém pra encarar aquele elefante branco. Eu falei assim, beleza, eu vou ser sócia, vou botar esse posto pra rodar, só que eu também vou ser frentista, porque eu vou ter 2 salários. Eu vou trabalhar como frentista e como gerente, vou receber ainda lucro de sociedade. No começo, tudo bem que eu não recebia, porque o posto não dava lucro. Mas depois de 1 ano, ele começou a dar. Então, eu entrava no posto 5 horas da manhã, que era antes do posto abria 6, e saía 11 horas da noite. Caramba! Então, foi assim durante mais de 1 ano da minha vida. Então, assim... E tinha quantos frentistas na época? Aí tinha... uns 8, mais ou menos, comigo. Entendi. E aí, ali mesmo, você ficava como frentista e fazia o trabalho administrativo ali no mesmo local, então... porque eu trabalhava até 2 horas da tarde, eu trabalhava como frentista. Depois, eu subia pro escritório e fazia toda a parte. Já fechava o caixa da manhã, de todos os frentistas, e já começava a fazer a parte administrativa do posto. Fazer pedido com o fornecedor e tal, porque também tinha uma loja de conveniência que também tava ruim, reabrir. E aí... Falei, cara, o posto deu certo. Era tudo do mesmo dono, a loja de conveniência, o posto era tudo... Tudo. E não tinha nada funcionando, nada. E aí eu falei, né, vamos ter que botar o negócio pra funcionar. E funcionou, graças a Deus. E depois disso chegou a hora de Araruama. 2008 para 2009. 2008 eu fui pra Araruama pra sondar o terreno, porque ele falou assim, Verônica, tem oportunidade de a gente pegar um posto lá em Araruama. Eu falei, Araruama? Já tinha ouvido falar em Araruama, porque eu trabalhei em algumas empresas de vendas. E tinha uma pessoa que é de Araruama até hoje, que tinha falado da cidade pra mim. Tinha até me convidado pra ir na casa dela. Eu falei assim, vamos lá um final de semana. E pegamos um carro, fomos lá pra conhecer o posto. Ele falou, esse é o posto, tá? Não é o primeiro posto de entrada da cidade, mas é um posto legal e tal. Você vê potencial? Eu falei assim, eu vejo. Eu vejo porque numa região dos lagos... Eu acredito que vai crescer essa região aqui e tal. E a gente estudando. Eu falei assim, mas vamos fazer o seguinte, vou ficar uns 3 dias aqui para me poder pesquisar o mercado, perguntar aos moradores e tal. E fiquei lá. As pessoas falavam as mesmas coisas até hoje. De passagem à cidade, não tem oportunidade, falta emprego, tudo que abre fecha. E esse posto é um posto falido. Eu falei, caraca. Mas as pessoas falaram isso e mesmo assim você foi para lá. Eu fui porque eu falei assim, vou repetir o método. E aí, ele não era totalmente falido, como o outro, que não tinha nem combustível no tanque, porque ele pagava as contas. Entendi. Tava se pagando. E aí eu fui. Cara, aí com 1 ano a realidade era outra. Então eu falei assim, cara, como fazer pra chamar atenção nessa... Mas aí você largou o outro, mas vocês fizeram? Vocês venderam o outro, botaram funcionário? Não. Aí continuou na rede, porque aí eu comecei a ser sócia, né? Seja indispensável na vida de uma pessoa. E assim que eu fui na vida do meu sócio, que hoje é sócio comigo em várias outras empresas, porque a gente ele foi vendo que valia a pena trabalhar comigo, sabe? Então, eu gosto de dar resultado. Eu trabalho assim, metas e resultado. Eu gosto disso. Então, eu comecei a trabalhar lá e eu falei assim, como que eu vou fazer esse posto dar certo? Aí, lembra da menina que gritava no camelô? Eu falei assim, como que eu vou gritar aqui? Eu falei assim, eu comecei a botar anão, perna de pau, fazia festa, distribuía salgadinho, abasteça, se você botava a gente pra ficar lá, locutor, que era os aniversários do posto. Se você acertar quanto que vai dar no teu tanque, você não paga. E aí eu falava Mentira, assim... você fez vários tipos de movimentos. Fazia vários marketings. Então, eu fechava a rodovia. É a rodovia mesmo, Amaral Peixoto, mas engarrafava aquilo. Porque eu falava assim pros frentistas, 1 semana antes, vai em tudo quanto é ponto de táxi da cidade, porque taxista são caras que falam com muitas pessoas e eles mais ou menos sabem quanto que vai dar no tanque. Então, não era assim, você tem que acertar até o na época, a ação que eu fazia era até o bico destravar. Pum! Então, você tinha que acertar. Tinha gente que acertava. Então, assim, no final do dia, não eram muitas, né? Ação maneira, mas
sei lá, umas 3, 4 pessoas. Então, era o custo de uma ação de dia inteiro de vendas. E anão, perna de pau, as crianças ali, e salgadinho, não sei o quê. E todos os olhos da cidade de Araruama começaram a se voltar pro posto. E eu falei, pô, legal, conseguimos. Mantemos ali o nível de trabalho. Depois de um tempo, compramos o terreno, porque no começo a gente comprou só o ponto. Depois a gente comprou o terreno. E aí tinha 2 lojas que no começo estava alugada. E depois eu falei assim, cara, a gente vai fazer com essas lojas? Fiquei um tempo pensando. Eu falei assim, cara, loja de conveniência, porque te falei que eu tive que abrir uma loja de conveniência lá no posto de Maricá. No primeiro, é. Caraca, não aguentava. Assim, é desafiador loja de conveniência em alguns lugares, tá? Alguns lugares dá muito certo. Outros, eu acho que é um sistema meio que falido. Mas, assim, Araruama já tinha algumas. Eu falei assim, não vou abrir uma loja de conveniência aqui, posto. Não vou, eu quero fazer algo diferente. Demorei um tempo para poder ver o que eu ia fazer. Eu falei assim, cara, você quer saber? Vou abrir uma cafeteria. Eu comecei, eu tenho fotos até, o marketing me pediu, assim, de como começou. Começou, assim, como uma varandinha. Eu coloquei um pergolado de madeira e comecei a vender uns sanduíches, umas coisas mais gourmet, assim. E as pessoas falavam assim, Verônica, vai dar errado isso. Você dá café na pista e lá dentro você vai vender? E você acredita que o item que eu mais vendo é café? Você dava o café pra pessoa que No ia lá no posto, posto de graça. A pessoa abasteceu Até ganhava um hoje. cafezinho. E a pessoa entrava e comprava também o café. Sim. E as pessoas já sabem que isso nunca iria acontecer. E aí a gente levou um estilo de vida, porque aí entrou a cultura do café especial, a conscientização das pessoas que trabalham, né, no rural, que mexem com essa plantação, com essa forma de colher o café de uma forma diferente. Eu explicava, olha, tem aqui a diferença dos cafés e tal. E eu comecei a me envolver nesse universo, amando, viajando, conhecendo fazendas e tal, experimentando cafés, e enfim. E depois aquilo foi desenvolvendo, porque o negócio, ele começa, mas o cliente é que vai dando o time do que ele quer. E as pessoas foram me pedindo, Verônica, pô, tem que ser um estilo parisiense, tem que ter almoço. Aqui na região não tem nada. Falei, cara, almoço em cafeteria. Aí eu fui pra França. Aí eu passei uma semana com a minha irmã na França. Andando. Foi pra fazer pesquisa de campo, né? Foi. Aí eu vi que as cafeterias da França, todas elas servem almoço. Falei assim, então, meu amigo, não dá pra ficar com decoração. Porque eu sempre sou assim, muito... Então tem que fazer sentido as coisas na minha vida, sabe? Eu, às vezes sou metódica um pouquinho, mas eu falava assim, poxa, a gente tá com uma decoração super mineira e não tem como eu colocar uma coisa aqui parisiense. Vou reformar o café. Aí veio a pandemia, mas eu reformei tudo. Fiz o estilo, troquei toda a mobília, falei, tudo parisiense, mudei cardápio, pá, e vou fazer. E aí, a gente voltou da pandemia, fizemos uma reinauguração com tudo reformulado, muito baseado na Europa. Porque aí eu visitei alguns países, Portugal e tal, França, fui ali rodando tudo e fui pontuando algumas coisas que eu achava bem interessante, me identificando assim com algumas receitas e tal. E foi um sucesso, é um ponto de referência hoje. E a gente também faz muitos serviços corporativos. Essa é a grande... Porque as pessoas falam assim, meu comércio não dá movimento, Verônica. Às vezes na palestra as pessoas, né, me perguntam muito. E eu falo assim, gente, não dá movimento. O cliente não está entrando em lugar nenhum. Você tem que ir atrás do cliente. Mas deixa eu te perguntar, como é que foi essa virada de chave, por exemplo, até já entrando nessa questão do Start, né, que é o projeto que você faz... Você ajuda a organizar, você organiza, como é que foi isso? Como é que foi esse gancho de você começar a dar palestra, fazer movimento com outros comerciantes locais? Como é que saiu da pessoa que tem o seu posto, que tem o seu... e começou a enxergar esse do coletivo? Aí vem de novo, né? Você olhando ali o coletivo todo da região e já tá fazendo reuniões, já vendo a necessidade dos comerciantes locais. Como é que foi isso? Então, na verdade, eu sempre fiz muitos cursos para que eu pudesse usar dentro das minhas empresas. E aí, eu percebia um afastamento dos empresários da Araruama. E eu falei assim, gente, por que não uma associação? Porque as pessoas de Araruama não têm voz, né? Seja ela quem for. Se não tiver uma classe ali bem, né, organizada, não tem.
E aí eu comecei, o primeiro start veio através de uma vontade de criar uma associação empresarial. Não tinha. Não tinha, na verdade. Tinha uma associação que não funcionava, então não tinha, né? E aí a gente estava tentando soerguer, mas a gente não conseguia. E aí o evento veio para convidar empresários para poderem estarem juntos num network, numa troca e tal. A gente chamou um DJ, uma palestrante, chamamos até uma médica conceituada na região, uma dermato e tal, que falava muito com o público feminino. E falei assim, poxa, porque até mesmo na parte da medicina, eu olhava tudo, porque eu olho a cidade, gente, eu quero muito que a cidade cresça. Eu olho a cidade até na parte da medicina. Hoje o empreendedorismo está até na medicina, está principalmente na medicina, né? Eu acredito que os médicos do futuro, assim, de sucesso, vão ser os médicos empreendedores. Então, e os blogueiros, né? E aí, eu juntei isso tudo e fiz o primeiro start. Devido a essa necessidade, eu senti essa classe meio desunida. Mas aí teve algum outros comerciantes locais que de início, antes de você começar a fazer esse grupo e tal, foram junto com você? Ou você falou, não, vou começar a divulgar, vou fazer o evento? Não, teve alguns. Eu comecei, eu fui convidada por uma amiga que falou assim, Verônica, você acha que dá certo? Vem pra presidência. Eu falei assim, querida, não me chama pra encabeçar mais nada na minha vida. Por que não? Eu te ajudo, eu vou pra vice-presidência. Mas pra presidência eu não vou. Porque você é ótima, você é, assim, analítica, você é perfeita. Aí eu vou do vambora, vamos juntar o grupo. Eu sou assim. Então, ela ficou, então tá bom. Então você fica na vice-presidência, organiza tudo. E eu fico aqui, eu falei assim, isso aí, vai vendo as partes burocráticas, amiga. Eu vou ficar aqui. E eu comecei a fazer reunião no meu próprio estabelecimento, juntando. Falei assim, gente, vamos aqui. O que vocês acham que pode melhorar? O pessoal do centro da cidade, das lojas, eles reclamam muito, por exemplo, de vaga na frente dos comércios. Eles não vendem mais porque não tem vaga. Uma vaga exclusiva, assim, para alguns clientes, por exemplo. Entendeu? Lojas muito legais. Não tem um estacionamento rotativo em lugares estratégicos? Tem alguns estacionamentos na cidade. Mas, assim, olha, a pessoa tem que andar, sabe, para ir para uma loja ou outra, ficar passeando ali no centro. Então, não vejo algumas lojas de muito potencial na cidade, às vezes, perderem potencial de venda por essa questão, que está diretamente ligada a uma comunicação da gestão pública. Porque se a gente se unisse como associação empresarial, a gente podia reivindicar várias coisas. Taxa de publicidade, não sei o quê. Eu sempre fui muito assim, sabe? De juntar a galera para poder a gente fazer um movimento. E aí veio o start, o primeiro start. Deu super certo. Só que aí, a gente juntando e fazendo as reuniões empresariais, a gente encontrou uma outra coisa. Verônica, muita deficiência na mão de obra. O que a gente vai fazer? Falei, olha, gente, eu consigo contribuir com uma parte. Tem uma amiga que consegue, mexe com RH, dá treinamento, padrão Disney. Tem uma outra amiga que também dá liderança, palestra muito fora, inclusive em São Paulo, vai direto para lá, que é uma empresária de Araruama, que hoje não é mais de Araruama. Ela se mudou para mandou a fábrica dela para uma cidade vizinha por falta de incentivo. Perdemos, né? Assim como a gente perde servidores e muitos outros profissionais, a gente também perde empresários. A qualificação profissional, então as pessoas se qualificam e vão embora, porque não tem oportunidade. O que mais acontece? E aí ela falou assim, vamos colaborar, vamos fazer assim. Aí fizemos o segundo start voltado para a qualificação dos profissionais. E em várias modalidades, desde gestão, a liderança, enfim, atendimento. E depois veio o terceiro start, que foi nichado para ramo de beleza. Por quê? A gente tem muita gente que a gente conhece na cidade, né? E o que eles reclamam muito? Verônica, aqui a gente não consegue cobrar o preço que é devido. Porque as pessoas não valorizam o serviço. Eu falei assim, não, gente, não é que não valoriza. A cidade em si é uma cidade rica, mas falida. As pessoas são mal remuneradas, começando dentro da prefeitura.
Os servidores públicos são Se você ganha mal, você vai pagar mal, né? Você não tem como gastar bem se você não ganha bem. Falei assim, então fazer uma unha e um cabelo não é uma necessidade, entendeu? Para alguns, não. Então, assim, vocês poderiam ter muito mais movimento se isso começasse, né? A cidade começasse num desenvolvimento. E aí, eu falei assim, poxa, vamos fazer uma coisa nichada aí pro pessoal da beleza? E a gente fez. E aí fizemos a 3ª edição do Start. Mas foi assim, aí, enfim... O ano passado, para te resumir a minha trajetória em Araruama, ano passado, vai fazer 2 anos agora, a gente criou o Recanto Casa do Tamba. Que é o segundo empreendimento que você tem. É o terceiro. É o terceiro empreendimento que você tem em Araruama. Então você tem o Café Capri. O posto capilar. O posto e o recanto. E você mora em Araruama tem o quê? 15 anos? E vai fazer 16 anos. E eu percebo que você fala com muito carinho da região. O que levou você a pegar esse gosto por Araruama, esse carinho pela população, pelo município? As pessoas. Convivendo com as pessoas de lá. As pessoas, vendo, assim, sabe, os amigos que a gente fez, assim, os próprios colaboradores. A gente... Não são os lugares, são as pessoas. Então, Araruama, o povo de Araruama é um povo muito especial. É um povo muito batalhador. É um povo que merece sonhar, merece realizar. E isso, a gente vai se envolvendo com a população. Você vê, a gente vai se envolvendo com os empresários, a gente quer um resolver o problema do outro, mas a gente não consegue. Então, a gente vai tentando se ajudar. É uma população muito legal, sabe? Você vai... Eu fico encantada. Que pena que eu não posso ajudar mais. Eu ajudo no que é possível para mim, assim, todos os sentidos. Tanto colaborando com os empresários, tanto gerando emprego e renda, tanto lutando para uma Araruama melhor, tanto fazendo a parte social, que vem desde 2009, na parte que você falou, né? Hoje eu tenho pretensões políticas, mas isso vem de meses. E eu atuo em Araruama de uma forma tão presente desde 2009, quando eu cheguei, apoiando o esporte, apoiando projetos sociais. Temos campeões brasileiros, temos campeões internacionais, que a gente sempre apoiou ali. E hoje a gente não vê, né, isso, assim, do poder público ajudando e nem reconhecendo. Chamando para parabenizar. Verônica, deixa eu te falar uma coisa. Araruama é uma cidade, assim, em população até maior que, por exemplo, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios. E a gente não vê um calendário turístico, cultural. Teve uma reforma agora há pouco tempo da Orla, né? Teve Mas, assim, o que você enxerga de projeto que você possa levar? Porque quando você, né, você que é empreendedor, obviamente, você sabe disso, mas quando você fala assim, porque o profissional de beleza ele não está sendo bem remunerado, porque não tem, e aí o fulano não tá conseguindo vender. Porque para você fazer isso, você precisa criar movimentos, né? Você precisa chamar atenção. É tipo o grito que você deu lá no... Você precisa gritar e falar, Araruama existe, assim como existe. Então, por que não passar alguns meses, alguns feriados? Vamos para Araruama. Mas como é que as pessoas vão saber que tem as coisas lá? Quando que as pessoas vão... Então, assim, como que você enxerga esses projetos? Como é que é feito isso? Olha, eu acredito que tudo pela base. Né? Ontem mesmo eu estava fazendo uma caminhada, vou dizer ontem, né? Por esses dias eu estava fazendo uma caminhada em Praia Seca, que é uma perna turística muito legal de Araruama. Não tem muitos habitantes, cerca de 3 mil, um pouco mais de habitantes lá. De habitantes, eu não sei se votantes. Agora, vou falar, vamos cortar isso aí, mas vamos falar. Estava caminhando lá em Praia Seca e é uma perna turística importante, na entrada logo de Araruama. A gente vê, resumidamente, aquilo é o retrato de Araruama, turisticamente falando. Um potencial incrível, uma lagoa maravilhosa, que hoje, em Praia Seca, é uma água cristalina. Praia Seca é uma lagoa. Uma lagoa, mas que de um lado é praia... tem praia e lagoa. Sim, as pessoas nem... Eu não conheço. Pois é, eu também, antes de chegar a Araruama, não sabia que Araruama tinha mar. Pra mim era só lagoa. De um lado é a lagoa com uma água linda,
de o outro é o mar. E o mar é agitado? Mas é ótimo. Por que não faz um campeonato de surf ali, um troço, chama um Medina da vida? Gente, vamos gritar, né? Vamos gritar. Vamos dar estrutura para a beira da praia, dar condições aos salva-vidas, porque vive hoje em condições precárias na beira da praia. Nenhum banheiro pro salva-vida tem. Então, assim, são coisas que você chega hoje em Praia Seca, você não tem nenhuma placa para falar assim, ali, ó, entrada da praia. Então, é complicado. Você hoje não tem uma estrutura para receber turista. E eu digo estrutura mesmo básica de competência do governo, como saúde, por exemplo. Se alguém infarta em Praia Seca, vai para onde? Tem uma questão que você falou numa entrevista que eu assisti sua, que quando uma criança fica doente, ela vai para a UPA de Araruama e os próprios médicos mandam ir para UPAs das regiões vizinhas. Isso aí. Não tem um hospital especializado infantil, sabe? Temos estrutura, tá? Temos hoje um hospital que foi até usado na época da Covid, fechado. A princípio, com equipamentos lá dentro. Se não tá, era para ter, porque era da época da Covid. E, assim, hoje nós temos uma Araruama que está tratando dentro de um UPA, internando pessoas, porque eu nunca vi UPA internar ninguém. Mas lá em Araruama isso acontece. Com Covid, dengue, tudo misturado. E com os dois. A pessoa entra lá, gente, com Covid, com dengue, com tudo, aí mistura criança com tudo e faz o... Então... É uma coisa que... Entra com Covid, sai com dengue. E aí a gente fica assim, como que a gente faz para pensar no turismo? Dá para fazer paralelamente. É claro que você vai esperar o arroz ficar pronto para você fazer o feijão. A comida tem que sair tudo pronto, pô. Mas para isso você tem que ter técnicos em áreas primordiais, como saúde, educação, pessoas com vontade de fazer Araruama aparecer no turismo. Ah, gente, por que não? Botar Araruama aí com um calendário. Um samba de enredo aí no carnaval, no sambódromo. Gente, eu sou cristã. Mas, por exemplo, isso é cultural. O que seria, as pessoas até me perguntam, isso é polêmico, mas o que seria, as pessoas me perguntam o que eu acho, de Salvador sem o Pelourinho, sem as baianas, sem o acarajé? Então quer dizer que um prefeito do Rio ele tem que acabar com o carnaval pela religião dele? Não. Acredito que... Não, o Estado é laico, né? Eu também eu sou cristã também. Mas eu acho que a gente tem que respeitar todas as religiões, porque a nossa crença, as pessoas também têm que respeitar a nossa. Se alguém chegar pra você hoje e falar assim, não, você não pode ir à igreja porque você tá desrespeitando a sua. Lógico. Você tá entendendo? Então a gente também não pode respeitar a crença do outro. Exatamente. Até porque a religião foi criada pelo homem, né? Deus é um só em todas as... Exatamente. Então, assim, eu fico pensando assim, poxa, Araruama tem a história do sal, tem a história da laranja, tem a história da cana, tem a história do quilombo, tem tanta história do índio. Gente, isso cabe um samba de enredo. Sim, meu Deus do céu, tem que ter... Não, e você pode criar um lugar que conte essas histórias, né? Uma exposição, umas coisas centro, culturais, sabe? E não tem. E eu vejo, assim, um potencial enorme em Araruama. Fazer um calendário mesmo, uma rota rural, um receptivo em Araruama, que as pessoas possam realmente... chegar e falar assim, não, eu quero passar um dia em Araruama, o que eu vou fazer? Tem muita coisa para fazer em Araruama. Só que não é mostrado. Não é falado. Essa rota rural, quando você criou o Recanto, foi porque você viu esse potencial da rota rural. Isso tem crescido em Araruama? Ou você fez isso e tem um ou outro ali, vocês esperavam que fosse ter um investimento, alguma coisa a mais? Como é que você está vendo essa... Olha, eu vi que depois da gente, teve sim pessoas que investiram. E eu acho que o poder público perdeu um grande gancho, porque está dando um passo atrás. Várias cidades estão investindo na rota, porque depois da pandemia, gente, é um sucesso. Olha, eu fico pensando, o turismo é uma perna muito importante para salvar economicamente o Rio de Janeiro, no modo geral. No modo geral. Você vê, por exemplo, Búzios, os argentinos vêm para Búzios o tempo todo, né? Porque adoram. Você vai para Búzios, sempre tem argentino lá. Só que o que fazer em Araruama? Vamos criar, gente. Então, Araruama, como eu falei, nunca teve um festival gastronômico.
Nunca teve. São coisas que também Araruama tem que se desprender. Politicamente falando, quem não tá dentro da bolha política, eu nunca fui convidada para colocar nada meu no evento da prefeitura UN Jazz. Tem todo mundo lá, menos eu. Eu nunca fui convidada, muito pelo contrário. Aonde eu sou convidada, eu sou expulsa. Por quê? Ah, meu amor. Quem não bate continência por comandante da cidade, você não tem oportunidade. Você tem que tocar a vida, entendeu? Você não tem oportunidade. Você vê bem, o Recanto Casa do Tambo e outros restaurantes não tem placas. Quer dizer, eu não vou falar de todos, né? Mas a grande maioria não tem placa indicando, porque tem uma lei orgânica municipal que não tem placa. Mas espera aí, uma rota rural com restaurante de ponta como o nosso, com acessibilidade, com estacionamento, com tudo. Não tem uma placa. Não tem uma placa, aí quer dizer que o turista vem de fora. Ah, eu quero ir nesse restaurante conhecer. Não tem como, tem que ficar com Não, tem eles, que ficar assim. com ele. Mas e se o telefone descarregar? E a pessoa que não tem muita habilidade? Não chega. Então, assim, eu acredito que falta um olhar para que a Araruama dê certo. Porque não é só ali os restaurantes, não. Tem a Lagoa de Tunaíba, que é um grande potencial turístico. Teve Hoje. alguns escândalos, por exemplo, como o secretário Cláudio Barreto, que volta e meia é exonerado. O que você acha que acontece ali? Ele tem empresas, eu não sei, e teve também um escândalo do Minha Casa Minha Vida na cidade, parece que teve alguns parentes da prefeita ou de alguém, alguns secretários tiveram parentes que conseguiram casas. Na verdade, isso está parecendo até uma novela mexicana, que nunca tem fim. Porque a gente, é o que eu acho, e também me comunico com outras pessoas da cidade que a gente não consegue entender como que esse processo é tão lento. As pessoas que tinham direito não foram contempladas, e ali foram contempladas pessoas que tinham vínculos com a prefeita, que tinham vínculos com amigos, enfim. E aí eu fico me perguntando, gente, por que esse processo está parado? Por que essa lentidão? Parado que eu digo assim, né? Nessa lentidão que já era... Isso já aconteceu, há anos. E nada é feito e as pessoas continuam, na verdade, desamparadas. Porque tem pessoas que necessitam estar nesses lugares que eram delas. E não estão, né? E esse processo está aí numa lentidão a passos de Mas foi tartaruga. comprovado que parentes de pessoas ligadas à prefeitura receberam. Saiu isso na mídia, né? Não se procurar, acho que até no Google tem isso daí. Quanto ao secretário, inclusive foi até um escândalo que saiu no dia do Parque de Exposições, que teve isso, na Expo Araruama. Parece que foi noticiado isso lá, que o secretário ele é sócio das empresas, né, que estão construindo, ele e a esposa dele, que também é vereadora, casas, condomínios de casa na cidade. E aí também a gente fica, isso, sabe? A relação deles lá manda quem pode, obedece quem tem juízo, a população sempre perdendo, e é a bolha deles. Porque, realmente, o secretário tá lá. Tá. Inclusive, saiu um vídeo da prefeita, esses dias, dando bronca no secretário. Ele tá em exercício, ele tá com alguma coisa lá, ele deu um vacilo lá, a prefeita chamou... Ela fez publicamente um desagravo. Fez, chamando a atenção dele. E você acha que há, então, essa questão também de perseguições contra empresários que não concordem com coisas... Que questione, como é de direito da população ou de qualquer pessoa questionar... Não só de empresários. Qualquer um. Se você discordar, se você for um funcionário público e você discordar, a população vai saber aí, ó.
Quantas pessoas já foram contratados, já foram demitidos e efetivos já tiveram que ser remanejados para lugares muito mais distantes porque falaram coisas que não vinham de encontro ao pensamento da prefeita. Eu fico pensando assim, é democracia que a gente vive? Em Araruama eu não sinto isso. Só que eu não tô nem aí. Porque a prefeita, se ela se disponibilizou de ser uma funcionária do povo, ela tem que entender. Sabe por quê? Aí eu queria falar, prefeita, você lembra quando você foi no meu estabelecimento e falou que você não gostava da minha caipirinha? Você falou para os funcionários que tinha desistido de tomar caipirinha no Café Capri. Então, assim, eu tô desistindo do teu governo. E eu tenho direito de falar pra você. A gente já mudou a caipirinha. Se a senhora quiser lá experimentar pra ver se a senhora gosta agora. Mas eu posso receber suas críticas. E é com elas que eu vou crescer, prefeita. Mas a pessoa que não quer ouvir crítica não se disponibiliza a servir a população. E nenhum setor. Nem público, nem privado. Porque você vai ter que receber críticas. Como ser humano, até pro teu crescimento, meu amor. Mas tem uns rumores também que ela, quem administra realmente a cidade não é ela, é o marido. A cidade, assim, a população da cidade comenta um pouco sobre isso? Não, comenta porque ele não mentiu pra ninguém. O slogan da campanha foi: vota nela que eu volto. Então, porque ele não podia vir candidato, não, ele não pode, tá inelegível, né? Não pode vir. Então, assim, eu nem comento muito sobre ele, porque as pessoas ficam chiquinho. Olha, gente, eu pulo essa parte. O dia que ele puder vir candidato, discutir política comigo, eu sento na mesa para falar com ele. Frequentava meu comércio, tratava ele muito bem, como trato qualquer cliente. Todos os vereadores, todos eles, praticamente todos, né? E até da cidade, fora da cidade, políticos, todo mundo que vai no meu comércio é tratado de igual modo. Pagam suas contas, tá? Porque eu não dou nada pra político, não, e pra ninguém. Mas eu acredito que... Reformula a pergunta, esqueci. Tava no meio do caminho. Sobre ela não, quem administrar realmente é ele, né? Ah, tá. Então, eu sempre tratei... Porque ele não pode vir candidato, então, né? Isso aí, ele não pode. Mas aí eu sempre tratei ele muito bem. Mas acontece que, politicamente, eu acredito que as pessoas têm que parar de dar voz a uma pessoa que não pode... Não tem direito de fala. Ele não tem direito de fala. O dia que ele puder vir candidato, a gente discute política com ele. Por enquanto, é a prefeita Lívia, que, na verdade, sempre joga a bola no pé dele. Isso é uma questão... Gente, até... eu sinto... Quando eu falei num determinado podcast, e eu volto a falar hoje, eu sinto pena da prefeita. Sabe por quê? Do jeito que ela age, ela nunca vai dizer, ela nunca vai poder dizer que ela foi a prefeita de Araruama. Porque se tudo tem que passar pela mão dele, o prefeito de fato de direito é ela. É ele. Não, eu acho ela. assim... né, se isso realmente acontece, né, como eu disse, eu não tenho, foi os rumores que eu escutei, mas assim, eu acho que é uma desvalorização até da própria mulher, né, se deixar, se eu sou a prefeita, eu sou administradora, eu posso até escutar um palpite aqui, outro ali, porque isso é normal numa relação de casal, mas a pessoa passar a bola totalmente é uma questão de se desrespeitar como mulher, e a gente sabe que a mulher, ela vem trabalhando para ter uma participação ativa na vida, não só na política, como em todas as outras áreas da vida. Eu acho que Provérbios... Ele é um livro milenar que eu amo e que eu leio todos os dias e que eu indico para todo mundo. E tem um versículo que fala assim: tenha uma multidão de conselheiros. E realmente um rei tem que ter uma multidão de conselheiros. E ele poderia ser um deles para ela. E isso daí é totalmente válido. Mas... ele realmente estar ativo na rede social, falando por ela, agindo por ela, tomando as decisões por ela, dando bronca em funcionários por ela, visitando obras e fazendo... Gente, então que ela não viesse. Então que ele desistisse da política.
sabe? É um desrespeito pra ela, não sei como que ela... E pra a classe feminina que vem classe querendo... Não me que representa, precisa não me ter representa, representatividade, não me né? representa, não me representa. Enfim, infelizmente, nosso tempo está mais do que esgotado. Adoro conversas assim, né? Com pessoas inteligentes, empreendedoras. Recebemos aqui uma ex-sacoleira, ex-camelô, uma mulher porreta, se Deus quiser, futura prefeita de Araruama. Enfim, obrigada por ter vindo. Espero te receber mais vezes. Gratidão, Talvez da você. próxima vez como prefeita. Boa sorte na jornada, que não será fácil. Nos próximos meses aí vai ser de bastante trabalho, mas tive a oportunidade de te conhecer, apresentar para as pessoas do canal Hortência Pisciani. E peço aí, pessoal, curta o canal, me sigam no Instagram, siga a nossa pré-candidata a prefeita de Araruama também, a Verônica. Verônica do Café Caprio, gratidão de estar aqui com você. E olha, o trabalho vai ser árduo, mas tem que ter trabalho, né? Pra valer a pena. A gente não foge de trabalho. Nunca fugi. Obrigada, minha amiga. Obrigada a você.